Muito bom dia. Começaremos daqui a pouco, às 11h40, como costume. Se alguém tiver dúvidas, aproveite agora.
Bom dia mais uma vez. No fim da aula passada, voltei a falar-vos da regra de Cauchy e enunciei dois dos resultados que caem debaixo dessa designação. Sobre o levantar de indeterminações em limites quocientes de duas funções quando nos aproximamos de um ponto de R e essas funções, cada uma delas vai para zero ou cada uma delas vai para infinito, menos infinito ou mais infinito. Bom, o que é que tem a ver este exemplo com isso? Bom, porque aqui não temos quociente nenhum de funções. No entanto, temos aqui um fator x, quando x vai para zero, vai para zero, não é? E um fator logaritmo de x, quando x vai para zero, obviamente por valores superiores, embora, como eu conheço o domínio do logaritmo, não preciso estar aqui a escrever isso explicitamente, mas podia ter escrito, era um bocadinho pleonástico, mas podia ter posto ali x maior que zero. Aquele logaritmo, quando x vai para zero, vai para menos infinito. Portanto, eu tenho o produto de duas funções, uma vai para zero, outra vai para infinito. De maneira que, se eu quero usar algo tipo regra de Cauchy, a minha primeira missão é transformar isto num quociente, de maneira a poder usar um dos resultados que já citei. O limite é quando x vai para zero, portanto, é um daqueles resultados do final da aula passada. Mas eu poderia pensar em duas maneiras alternativas para fazer os cálculos. Uma possível seria limite quando x tende para zero de logaritmo de x a dividir por 1 sobre x, mas, bom, e reparem, desta forma, o logaritmo de x em numerador
vai para menos infinito e o 1 sobre x em denominador vai para mais infinito. Okay? Que de facto cai nas circunstâncias em que eu citei na aula passada. Uma coisa do tipo infinito sobre infinito. Mas também podia, por um momento, pensar em considerar o limite quando x tende para zero de x a dividir por 1 sobre o logaritmo de x. É exatamente a mesma coisa, só que aqui o numerador vai para zero, este 1 sobre o logaritmo de x vai para zero. Aonde é que vou tentar fazer contas? É igual, é a mesma coisa fazer de uma maneira ou de outra? Não, não é. Porquê? Porque quando vocês derivam o logaritmo de x, que é aquilo que está a complicar-nos analisar este limite inicialmente, vocês não sabem muito bem qual é a relação entre o crescimento, ou melhor, decrescimento para menos infinito do logaritmo e potências de x. Não sabem isso muito bem. Mas se eu tentar usar a regra de Cauchy da maneira que eu sugeri ali, com umas notas verdes à volta, quando eu derivo o logaritmo, o resultado vai ser 1 sobre x. Já é uma potência de x. Derivando 1 sobre x que está em denominador, hei de obter menos 1 sobre x quadrado. Também é uma potência de x. Portanto, o logaritmo desaparece se eu optar pela versão verde. Se eu optar pela versão vermelha, eu tentar usar a regra de Cauchy, derivando o numerador, tudo muito bem, o x em numerador passa a 1. Em denominador, a derivada de 1 sobre o logaritmo de x é, deixem cá ver, 1 sobre x vezes menos 1 sobre o logaritmo quadrado de x. Ou seja, ainda fica um fator envolvendo logaritmos com pior aspecto ainda do que tinha originalmente. De maneira, enfim, ou qual é a opção razoável? Utilizar a versão verde. Vamos apagar a outra, porque esta versão vermelha parece complicar as coisas em vez de as simplificar. E aqueles vocês estavam a pensar, esta coisa da regra de Cauchy é mais ou menos mecânico. Não, tem que se pensar, tem que se tomar decisões para ver para onde é que se vai. E vamos tentar fazer as contas, acreditando que a regra de Cauchy funciona, daquela forma. Então, o que é que acontece? Portanto, a ideia é substituir o quociente das funções pelo quociente das suas derivadas. Portanto, eu consideraria este limite. Derivada do logaritmo é 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Simplifico, que é uma coisa que vocês vão descobrir que em cada passo de aplicação da regra de Cauchy é bom fazer, porque vocês podem ficar com uma expressão muito complicada, com lixo lá dentro que só complica as ideias. De maneira que vamos simplificar o melhor que soubermos fazer, tendo atenção que eventualmente queremos usar a regra de Cauchy outra vez, ou pode ser que agora já consigamos tirar conclusões. Fico com x quadrado em cima e x em baixo, não é? Que simplifica para simplesmente isto. Limite quando x tende para zero de menos x. Ora, este limite, toda a gente sabe qual é zero. Ok? Portanto, a acreditar na regra de Cauchy, eu resolvi os meus problemas com aquele limite de x vezes o logaritmo de x, que era, começou por ser uma indeterminação da forma zero vezes infinito, transformei-a numa indeterminação infinito sobre infinito e apliquei a regra de Cauchy correspondente a esse caso. Ok? Já tínhamos enunciado na aula passada. Claro está que essa é a regra que eu nem sequer tinha justificado. Ok? Portanto, hoje, para continuar, eu quero-vos dar umas palavrinhas de porque é que a regra de Cauchy, neste caso, ou seja, limite para um real de algo da forma infinito sobre infinito, porque é que ela funciona? E funciona, em parte, graças ao teorema de Cauchy, mas vamos precisar de mais qualquer coisa para fazer justificação. Ok? Portanto, já agora, voltar a enunciar o resultado. Portanto,
aquilo que eu enunciei no final da aula passada dizia qualquer coisa como isto. Hum, sejam f e g funções definidas na vizinhança de um ponto A, eventualmente tirando A, não preciso de nada que as funções estejam definidas em A, com valores reais, diferenciáveis, sem diferenciabilidade não consigo fazer nada, e tais que acontece uma de duas coisas. Ou limite quando x tende para A, df de x é igual ao limite quando x tende para A, g igual a zero. Este era o caso que eu já tinha falado para trás. Ou limite quando x tende para A, f de x para A de g de x em módulo, vamos pôr assim para abreviar, é igual a mais infinito. Okay? Se não tinha que pôr mais ou menos infinito ali. Um, se aí g' for diferente de zero no domínio e limite quando x tende para A, df' sobre g' existir em R barra, ok, pode ser infinito, então o limite quando x tende para A de f sobre g existe e é igual quociente f, do limite do quociente f' por g. Ok? Portanto, estes são os resultados que eu mencionei no final da aula passada. E o que eu fiz naquele exemplo foi considerar esta situação. Okay? Porque é que o teorema é verdadeiro? Ora bem, primeira coisa, portanto, vou dar a ideia da demonstração. De facto, são duas ideias. Primeira ideia. Se sejam x e z, dois pontos à direita do A. Podiam ser dois pontos à esquerda, mas para vos dar a ideia, não vou querer escrever a demonstração toda, porque tenho dois pontos, x e z, à direita de A, com x e z naquela vizinhança. Ok? Portanto, no domínio das funções. Okay? Então, se eu escrever f de z menos f de x
sobre Z menos X, isto pelo teorema de Cauchy, deverá poder-se escrever como um F' de C sobre G' de C para um C no intervalo XD. Ok? Portanto, isto é o teorema de Cauchy. Permite-me escrever. Escrevi mal, não é? O denominador não pus o que era habitual no teorema de Lagrange, não é? O que eu quero pôr é f de Z menos f de x sobre g de Z menos g de x. Portanto, isto consegue-se exprimir como um quociente de derivadas de f e g no mesmo ponto, estando esse ponto entre o x e o z. Okay? Consequência disto, se vocês quiserem estar perto, portanto, supondo que o limite do quociente das derivadas existe, e nós tentamos provar que o f de x sobre g de x tende para a mesma coisa, uma maneira de proceder pode ser a seguinte. Agora vamos. Portanto, mantenham isto, esta informação, este é o ponto onde usamos o teorema de Cauchy, ok? Para fazer isto. E agora argumentamos da seguinte forma. Seja epsilon positivo e L o limite, quando x tende para A, de f' sobre g'. Okay? Então, existe delta positivo, tal que, estou simplesmente a usar a definição de limite, se x e z pertencem à vizinhança delta de A, portanto aqui o delta pode ser mais pequeno, e é natural que seja, mais pequeno que o epsilon que eu tinha para o domínio todo, ok? Então, tal que seja, o f', aí, bem, lá estou com um problema que não consigo apagar coisas que já escrevi, problema que me dá, portanto vamos riscar aquilo que eu estava a escrever. Então, C, agora, para evitar confusões, aquele epsilon que eu tinha posto ali em cima, que já tinha usado epsilon, ou seja, gamma maior que zero, e L ao limite da razão das derivadas. Então existe uma vizinhança do ponto A, tal que eu tenho a certeza que o f' sobre o g' está na vizinhança gama sobre 2 do limite. Ok? Portanto, isto é uma consequência da definição de limite. Este f' sobre g' aproxima-se daquilo. Aproxima-se do L
e, portanto, há de cair dentro de uma vizinhança tão pequena quanto eu quiser do L, desde que o, o C esteja aí. Só que para todo o X e o Z nessa vizinhança, o quociente que eu estou a pôr aqui do lado esquerdo, f de x menos f de z sobre g de x menos z de z, é exatamente igual a um quociente de derivadas num ponto que está nessa vizinhança. Portanto, fiquei com a certeza que esta razão, que eu indiquei aqui a verde, pertence à vizinhança gama sobre 2 de L. Ok? Portanto, consigo, desde que aperte suficientemente a distância ao ponto A, ter certeza que aqueles quocientes estão perto do L. Okay? Mas reparem, eu quero fazer uma afirmação sobre f de x a dividir por g de x, não sobre f de x menos f de z sobre g de x menos z de z. Okay? No outro caso que tínhamos visto da regra de Cauchy, o que eu tinha usado era que no ponto ou a função, ou as funções valiam zero, ou tinham limite zero, de maneira que tudo isto era mais simples. Okay? Este que eu indiquei aqui a verde, podia-se escrever como f de x sobre g de x. Só que agora não. Okay? Se o z fosse ponto A, simplesmente. Porquê? Porque estas coisas, quando x tende para A, o f e o g vão para infinito. Okay? Bom, está na altura de introduzir a segunda ideia. Portanto, já vimos que, graças à existência do limite, eu posso dizer que estas razões, f de x menos f de z sobre g de x menos g de z, ficam perto do limite do quociente das derivadas, se eu apertar ali uma vizinhança em torno do ponto. Segunda ideia. A segunda ideia tem a ver com o seguinte. Se vocês escreverem um quociente daquele género, e agora é melhor apagar tudo, porque de facto eu estou a ter um problema de apagar coisas pequenas. Eu vou interromper a partilha do quadro branco durante um bocadinho, para ver se recupero isto. Isto é um problema de memória. Bom, então dizia eu a segunda ideia. A segunda ideia é esta. Se eu pegar um daqueles quocientes envolvendo os pontos x e z, e puser f em evidência no numerador, f de x, e g de x em evidência no denominador, isto fica a multiplicar por 1 menos f de z sobre f de x e 1 menos g de z sobre g de x. Certo? E agora reparem numa coisa engraçada. O que é que acontece a este fator quando x tende para A? Portanto, deixamos o z sossegado e fazemos o x tender para A. Quando x tende para A, aquele fator, como eu tenho quocientes f de z a dividir por f de x, e o f de x vai para infinito, e o z está sossegado, o f de z sobre f de x tende para zero. O g de z sobre g de x também. Ou seja, aquele fator tende para 1. Ok? De maneira que eu posso dizer o seguinte: o limite quando x tende para A de f de x menos f de z sobre g de x menos g de z é igual ao limite quando x tende para A de f de x
sobre g de x, se um destes existir. Portanto, se um destes limites existir, o outro com certeza que é igual. Porquê? Porque o quociente entre os dois é uma coisa que vai para 1. Está bem? Essa coisa esquisita que vai para 1 é aquela que eu isolei ali com a linha vermelha. Está bem? Bom, então, o que é que eu faço? Bom, eu tinha arranjado que estes f de x menos f de z sobre g de x menos g de z estavam numa vizinhança gama sobre 2 do L, em que L era o limite do f' sobre g'. Ok? Bom, e agora, o que é que eu faço? Bom, faço o seguinte, digo, vou fazer o x estar numa vizinhança suficientemente pequena de A, de maneira que aquilo que eu assinalei ali com a linha vermelha garanta que o f de x sobre g de x fica na vizinhança gama do L. Okay? Portanto, com x suficientemente perto de A, digamos que aquele quociente esquisito com a linha vermelha à volta fica a uma distância menor que 1/2 de 1, ok? De maneira que o f de x sobre g de x fica multiplicado por algo que não pode ser muito grande. Ou seja, se eu ajustar bem as contas, eu posso dizer que o f de x sobre g de x fica não na vizinhança gama sobre 2, do mesmo tamanho, eu não controlo muito bem aquele fator com a linha vermelha à volta, mas na vizinhança gama de L. Okay? Se eu aprimorar este argumento, vocês têm uma demonstração da regra de Cauchy nestas circunstâncias. Okay? Portanto, os ingredientes essenciais são teorema de Cauchy, para lidar com aqueles quocientes f de x menos f de z sobre g de x menos g de z como um quociente de derivadas num certo ponto. E o segundo ingrediente, uma probabilidade com limites, usando o facto de que o f e o g vão para infinito quando nos aproximamos do ponto A. Ok? Portanto, sobre demonstração de regras de Cauchy, é tudo. Nós vamos acreditar nas duas outras. Okay? Já vimos que isto não é tão linear de fazer como no caso mais simples que eu tinha falado há uma semana, mas também lá conseguimos chegar neste caso particular e nos outros também conseguiria. Quais são os casos que ainda faltam mencionar? Bom, são os casos, portanto, os outros casos de regra de Cauchy correspondem a situações em que estamos a lidar com o limite quando x tende para mais infinito ou x a tender para menos infinito, um quociente entre duas funções f e g, em que o f e o g ou estão definidas num intervalo que é uma vizinhança epsilon de infinito, de alguma maneira, não é? Portanto, num intervalo A, não vou chamar A para vocês não pensarem que é o mesmo A da bocado, hum, M mais infinito, com valores em R, diferenciáveis,
A G' diferente de 0 naquele intervalo, que é algo que eu preciso, porque esta imposição, porque eu preciso usar o teorema de Cauchy. No teorema de Cauchy temos coisas em quociente. De um lado da igualdade, portanto, na igualdade que estabelecemos, de um lado temos o G' de C, obviamente não pode ser 0, não é? Mas do outro lado temos G de B menos G de A, que também não pode ser 0. Ora, se a derivada nunca for 0, o nosso amigo teorema de Rolo garante que não há pontos onde a função toma o mesmo valor, de maneira que esta hipótese, quando nós excluímos a possibilidade da derivada ter zeros, garante que os denominadores de ambos os lados da igualdade do teorema de Cauchy se portam bem. Ok? Portanto, temos que supor isto e supomos que das duas uma, o limite quando x tende para. Estou a enunciar tudo a vermelho. A versão azul seria similar, não é? Quando x tende para mais infinito, f de x é igual ao limite do g a zero, é o caso dos limites serem zero, ou o limite é mais infinito. Ok? Então, se existir em R barra o limite quando x tende para mais infinito de f' sobre g', é igual ao limite quando x tende para mais infinito de f sobre g. Ou seja, a mesma conclusão, as hipóteses são extremamente similares por aqui abaixo. Okay? Mas, de qualquer maneira, são 4 resultados, teria que fazer a demonstração dos 4. Okay? Mas nós não vamos fazer a demonstração destes dois, vamos acreditar neles e porque as ideias por trás são as mesmas, já vimos, e vamos ver mais alguns exemplos. Limite quando x tende para mais infinito, exponencial de x a dividir por x ao cubo mais x. Ok? Ora, tem aqui uma indeterminação infinito sobre infinito. As funções exponencial é diferenciável e o polinómio também é diferenciável em R, até isso não temos problemas. A derivada do x ao cubo mais x é 3x quadrado mais 1, nunca se anula. Bem, mas também se anulasse, anular-se-ia um outro polinómio, anular-se-ia num número finito de pontos, não é? De maneira que, desde que eu considerasse à direita de um certo ponto, satisfazia as hipóteses do teorema. Se fosse um outro polinómio, isto também funcionava, embora pudesse ter um zero algures, ou mais do que um, mas sempre teria um número finito. De maneira que alguém que olha para isto diz, vou tentar a regra de Cauchy. Derivada exponencial é ela própria, em baixo x ao cubo mais x, bom, 3x quadrado mais 1. E a pessoa olha para aqui, continua a ter uma indeterminação, mas nada impede de utilizarmos a regra de Cauchy sucessivamente e se usarmos mais 2 vezes, eventualmente chegamos
a exponencial de x a dividir por 6, que toda a gente reconhece. Isto é para mais infinito. Okay. De maneira que temos aqui, formalmente, a justificação de que uma exponencial, quando vamos para mais infinito, cresce mais depressa do que qualquer polinómio, não é? Portanto, se fosse um outro polinómio qualquer em denominador, enfim, ao fim de um número finito de vezes, chegávamos à mesma conclusão. Ok? Diga. Isto se calhar será um bocadinho picuinhas, mas acho que não devia meter o igual, porque o limite do quociente das derivadas pode não existir, e nesse caso não seria igual. Sim, mas é daquelas coisas que vamos ter fé, pensar que vai existir. Okay. Se eu chegar à conclusão que não existe, então risco tudo e pronto, estou safo. Está bem? Ok. Obrigado. Okay. De maneira, quando eu finalmente arranjo um que existe e posso fazer uma afirmação, então eu posso justificar todas as desigualdades que têm por aí abaixo. Mas você tem razão. É um abuso até chegar a esse ponto. Portanto, é uma questão de fé. Okay? Vamos acreditar que isto vai funcionar. Já agora, convém que vocês tenham a noção que nem sempre isto funciona, não é? Vocês vão ter vários exercícios na ficha de problemas que vos vão mostrar que a vossa confiança na regra de Cauchy não pode ser ilimitada. Porque, por vezes, temos problemas. Portanto, o próximo exemplo é de uma situação de problemas. Problemas no sentido não são solúveis desatando a fazer contas sem pensar. Okay? Suponham que vocês têm este exemplozinho muito simples. Quero calcular o limite quando x tende para zero de exponencial de menos 1 sobre x e x tende para zero por valores superiores. Ok? Eu vou pôr ali um sinal mais, não se esqueçam dali do mais. Né? X tende para zero por valores superiores, exponencial de menos 1 sobre x a dividir x. Ok? Reparem que aqui o x em denominador vai para zero, aquele 1 sobre x vai para mais infinito, de maneira que, porque o x tende para zero por valores superiores, notem isso, portanto, notem que eu tenho ali aquele mais é importante, de maneira que o expoente da exponencial vai para menos infinito. A exponencial, quando o seu argumento vai para menos infinito, vai para zero. De maneira que eu tenho ali uma interminação 0 sobre 0. Eu, com a recente regra de Cauchy, podia dizer, vou dar-lhe com a regra de Cauchy em cima e isto vai-se resolver. Bom, só que, ao fazerem as contas, o que é que vos vai acontecer? Bom, e calhávamos naquele problema que o vosso colega acabou de notar. Eu derivo aquela exponencial ali em cima, pelo teorema de derivação da função composta, dá a própria exponencial vezes a derivada do expoente, vai dar 1 sobre x quadrado. A derivada do denominador dá 1. Okay? E agora vamos arrumar aquilo um bocadinho. Bom, aquilo fica limite quando x tende para zero de valores superiores, de exponencial de menos 1 sobre x a dividir por x quadrado. Ou seja, aquele x que estava ali a chatear-nos a vida em denominador ficou um bocadinho pior, ficou x quadrado. Se vocês voltarem a fazer, portanto, fizerem mais uma vez, aparece um x ao cubo. E por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Ou seja, isto não leva a nada. Ok? Portanto, isto é o caminho para a perdição de contas. Ok? Isto não leva a nada. Como é que nós podemos lidar com aquele limite de maneira a justificá-lo, a calculá-lo e justificar, sem nos levarmos para problemas
que o algoritmo da regra de Cauchy não leva a lado nenhum. Bom, vamos voltar ao princípio e tentar uma coisa completamente diferente. Não é? Portanto, voltemos a escrever esta coisa. Ao limite, quando x tende para zero, valores superiores, exponencial de menos 1 sobre x a dividir por x. Reparem que aquilo que calhou mal nas contas foi o 1 sobre x ter uma derivada menos 1 sobre x quadrado. Ok? Bom, eu vou fazer uma mudança de variável. Aquele 1 sobre x é mesmo muito desagradável do ponto de vista de diferenciação, de maneira que vou dizer, bom, vou introduzir uma variável que vou chamar y, que é exatamente o 1 sobre x. Reparem que se eu fizer isso, o que eu sei sobre limites diz-me o seguinte: quando o x ia para zero por valores superiores, portanto o y é 1 sobre x, então o y vai para mais infinito. Ok? Exponencial de menos 1 sobre x fica exponencial de menos y, que é uma coisa muito mais simpática de diferenciar. Aquele x em denominador fica 1 sobre y. Bom, e agora? Bom, agora isto ainda não está arrumado, eu vou arrumar isto um bocadinho mais para ver se tenho boas contas de diferenciação a seguir. Aquela exponencial de menos y é 1 sobre exponencial de y. Vou passar o exponencial de y cá para baixo. Aquele y que estava no 1 sobre y no denominador pode ir para cima. Isto parece quase um dos outros exemplos que fiz hoje, não é? Porque agora já tenho um limite onde y vai para mais infinito. E se eu derivar numerador e denominador, portanto, agora sim vou usar a regra de Cauchy. Já ficam 1 a dividir por exponencial de y. Isto vai para zero. Ok? De maneira que desta forma eu consegui justificar que aquele limite originalmente de facto é zero. Até usei a regra de Cauchy a certa altura, mas escapei-me a usar, ou tentar usar, que não levava a lado nenhum, a regra de Cauchy sem pensar. Okay? Ou seja, para usarmos regra de Cauchy é preciso pensar e ter uma certa prática, ter feito alguns exemplos para perceber o que é razoável de fazer ou não fazer. Okay? Portanto, vocês vão encontrar essa dificuldade no vosso futuro próximo. Esse tipo de coisa está na ficha da próxima semana. Diga. Acho que daria numa estratégia fora da caixa, igualar os dois limites, por exemplo, o limite de f de x, estando f de x, o é elevado a menos 1 sobre x sobre x, igualar o limite de f de x é igual ao limite de f de x sobre x, e depois tentar fazer operações algébricas de ambos os lados para obter o limite de f de x. A única coisa que eu posso dizer é tente e quando chegar a algum lado diga-me. Okay. Agora eu mostro desde já o meu ceticismo acerca disso. Ok? Ok. Portanto, devido que chegue a algum lado. Ou seja, nós termos uma ferramenta em matemática que é legítima de tentar utilizar, nunca é garantia que ela vai dar resultados. Okay? As pessoas costumam aprender matemática mostrando-lhes ferramentas e mostrando situações em que de facto a ferramenta funciona. E facilmente nós somos embalados a pensar do que isto vai ser sempre assim. De facto, a realidade, se vocês puxarem um problema da vossa imaginação sobre coisas que vocês já conhecem, a probabilidade de vocês conseguirem resolver o problema com aquilo que se expõe é pequena. Ok? Essa é a realidade. O mundo dos exercícios e dos testes e dos exames é um mundo fictício. Bom, o que mais é que eu quero falar hoje? Bom, o que eu mais quero falar hoje, portanto, sobre a regra de Cauchy estou despachado, finalmente. Quero-vos falar de outra aplicação do teorema de Cauchy. Okay? Essa aplicação é a chamada fórmula de Taylor.
que é isto da fórmula de Taylor? Diferenciação, portanto, calcular uma derivada num ponto, se a função for diferenciável no ponto, já eu vos disse, a primeira coisa que eu vos disse sobre diferenciabilidade, não foi a primeira, foi a segunda, tem a ver com o problema de aproximar localmente a função por uma função afim, ou seja, uma que é dada por algo da forma alfa x mais beta, com alfa e beta duas constantes. Ok? Claro está, depois nós percebemos que o alfa vai ter que ser a derivada no ponto e o beta tem que ser ajustado para passarmos pelo ponto. Okay? De qualquer maneira, esse alfa x mais beta é um polinómio de primeiro grau. Então há uma ideia razoável que é esta. Se em vez de aproximarmos, neste sentido, da diferenciabilidade de uma função localmente por um polinómio de primeiro grau, será que conseguimos fazer coisas análogas com polinómios com graus maiores? Okay? Bom, o polinómio de primeiro grau que eu uso quando estou a falar da primeira derivada, o que eu estou a fazer é aproximar f de x por, vamos supor que estou a trabalhar perto de um ponto A. O A, portanto, f diferenciável em A. Portanto, eu estou a aproximar o f de x, vou pôr aqui um símbolo de. Isto é quase ali, perto. O f de A, ok? Mais um termo que será a derivada vezes x menos A. Não é vezes x, porque eu quero que este termo, esta segunda parcela que tem do lado direito, se anule para x igual a A. Okay? Portanto, quando nós estamos a falar de derivada, primeira ordem, nós estamos a pensar é numa aproximação a engenheiro. Ok? Enfim, tudo é linear. Okay? Os engenheiros de hoje em dia já não têm esse pressuposto tão forte. Ok? Porque, digamos, há 50 anos, estes eram os casos em que se conseguia fazer as contas. Bom, será que eu posso fazer algo do mesmo género? Segunda ordem. Reparem que o lado direito desta expressão vale o mesmo que o lado esquerdo em x igual a A. Mas também tem a mesma derivada. Portanto, em A, em A, ambos os lados têm o mesmo valor e a mesma derivada. Que é o f' da A, certo? Portanto, quando eu estou a pensar nesta aproximação, é isso que eu estou a fazer. Escolhi um polinómio de primeiro grau, que tem o mesmo valor e a mesma derivada no ponto que a função original. Será que eu consigo fazer algo do mesmo género, mas de segundo grau? Só que agora, em vez de arranjar um polinómio de segundo grau com o mesmo valor e a mesma derivada, existe também que a segunda derivada seja igual. Ou seja, eu gostaria agora de dizer, f de x, se o meu mundo de funções que aproximam localmente bem for um bocadinho amplificado, quero que seja um polinómio de segundo grau, mas vou exigir mais coisas. Quero o mesmo valor, a mesma derivada
E agora quero pôr aqui uma outra parcela, que já pode ser de segundo grau, que não estrague o valor da função e da derivada, mas que dê a segunda derivada certa. Reparem que as duas primeiras parcelas do lado direito desta aproximação têm a segunda derivada nula. Okay? De maneira que eu vou querer pôr aqui qualquer coisa que tenha a segunda derivada e um fator de segundo grau, que eu vou tentar x menos a ao quadrado. O que acontece a x menos a ao quadrado quando eu derivo uma vez? Dá x menos a. Certo? Portanto, x menos a ao quadrado em a vale 0. A sua derivada vale 2x menos a, esqueci de 2, também é 0. Mas a sua segunda derivada vai ser 2. Ok? Portanto, eu quero pôr aqui um coeficiente que vai ser a segunda derivada e derivo duas vezes esta parcela, aparece-me um fator 2 a estragar umas contas, de maneira que eu, para acertar contas, simplesmente ponho ali um 2. Ok? Portanto, este lado direito, eu vou chamar P de X, verifica P de A igual a F de A. P' de A é igual a F' de A. E a segunda derivada em A é também igual à segunda derivada do F em A. Ok? Porque quando eu derivo aquela parcela, que tem um x menos a quadrado sobre 2 vezes a segunda derivada em A, no fim de contas, eu fico com a segunda derivada em A. Ok? As duas outras, a segunda derivada é zero. Okay? Portanto, eu consegui arranjar um polinómio de segundo grau que tem o mesmo valor no ponto A, o mesmo valor da derivada e o mesmo valor da segunda derivada. Será que posso continuar a fazer isto indefinidamente? Bom, tendo percebido o caso da segunda derivada, nós vamos ver na próxima aula que, de facto, posso continuar por aí fora, construindo aquilo que se chama o polinómio Taylor de ordem n. Aqui, este seria o polinómio de Taylor segunda ordem, relativo à função f e ao ponto A. Okay? E nós vamos ver que é fácil arranjar, fazer o mesmo raciocínio, numa ordem qualquer. Estou a dizer ordem e não grau, porque pode não ter o mesmo grau, porque as derivadas de maior ordem ser zero. Ok? Está bem? Voltaremos a isso. Portanto, esta ideia, muito comezinha, vai dar frutos. Só que na fórmula de cima da página, eu sei o que quer dizer aquele símbolo que eu pus ali, é aproximadamente igual, eu até consigo esclarecer isso de maneira não demagógica usando um limite. Ok? Será que consigo fazer a mesma coisa agora quando estou a fazer aproximação por polinómios de grau potencialmente maior que 1? A resposta também é sim. E isso vai ser o teorema de Taylor, que acompanha a fórmula de Taylor. Veremos os detalhes a partir da próxima aula. Mas agora vamos estar já no mundo das funções diferenciáveis mais do que uma vez. Ok? Portanto, aquilo que eu queria fazer com derivação até à primeira ordem, acabou. Agora vamos continuar por aí fora e lidar com o polinómio, teorema de Taylor. Isso acontecerá segunda-feira. Até lá. Bom fim de semana para vocês. Professor, só uma questão. Diga. Quando é que o professor vai colocar as aulas de problemas desta semana no YouTube, sabe? Hoje. Hoje? Ok, obrigado. Okay. Só para saber. Professor, eu consegui. O professor estava a dizer que se conseguisse era para dizer, consegui. Então, mande-me um screen, uma fotografia ou qualquer coisa das contas que fez, está bem? Sim, mas eu tive este diálogo por e-mail, está bem? Sim, mas eu tive de assumir que o limite de f de x quando x tende para 0 mais existia. Posso fazer isso? Assumindo que existe. Não, ouça, o problema é que você já sabe que existe.
E, portanto, está numa situação de indeterminação. O F e o G, naquele caso particular de exponencial menos 1 sobre x, bom, ali você sabe que esse limite é 0. Ok? Porque 1 sobre x vai para mais infinito, menos 1 sobre x para menos infinito, e a exponencial tem limite de 0 em menos infinito. Ok? Portanto, esse limite existe. Ok? Se eu quisesse calcular dessa forma, eu não sabia isso por outra coisa que também vai para 0. O problema é esse. Tem uma interminação, para começar. Ok? E você tem que se libertar da interminação. Mas lá por haver uma interminação não significa que o limite existe. Quer dizer, o limite podia não existir. O que significa é que você tem que arranjar uma maneira de calculá-lo. Portanto, sim, mas... as interminações só significam que nós não sabemos fazer temporariamente. Ok? Nós tentamos. Mas podia não existir, não. Quer dizer, para este caso existe. Podia não existir. Enfim, posto assim, sem sabermos muito sobre as duas funções, podia não existir o limite. Bom, em R barra, você deve conseguir ao fim de algum tempo mostrar que aquela função é decrescente, desculpe, numa vizinhança direita de 0, de maneira que o limite tem que existir em R barra. Isso não se aplica a sucessões. Aplicar o quê? Sucessões. Sim, tens mesmas dificuldades do que tinha. Ok? Podemos aplicar as hipóteses. Você pode aplicar tudo o que quiser. Agora, não lhe vai adiantar muito. No fundo, você tem uma interminação, de maneira que tem que se livrar dela de alguma maneira. E a única maneira prática que eu conheço naquele caso é aquela que nós fizemos. Eu não sei outra. Tá bem, manda-me isso, tá bom? Ok. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana.